Fala galera, Escobal na área, eu sou o Jimmy Escobal e hoje a gente vai falar um assunto que é mais básico, tá? A gente vai falar para quem opera outros mercados, para quem opera Forex, para quem opera criptos, ouro ou opções binárias e quer migrar para o mercado nacional, como é que a gente faz isso, o que que é, como é que funciona a alavancagem. Vamos falar aqui sobre isso. Então, eu estou falando de um assunto mais básico, que são para as pessoas que têm interesse em operar no mercado nacional, quais são os primeiros passos que a pessoa tem que dar, como criar conta na corretora, o que é um contrato, como é que a gente vê isso, o que a gente faz, tudo isso a gente vai tratar aqui, tá? Então, se você é um investidor mais experiente, se você já é um trader mais experiente, você já opera no mercado, talvez esse vídeo não seja tão importante para você. Mas se você quiser ouvir e entender alguns conceitos, para saber se é isso mesmo que a gente está conversando, continua aqui que a gente vai falar sobre isso, tá? O mercado nacional, pessoal, o que, que é o mercado nacional, o que, que é o mercado estrangeiro? É melhor que Forex? Não é melhor que Forex? Eu entendo da seguinte forma, tá? Normalmente o trader ele vai começar por aqui, ó. Normalmente, 9 entre 10. Vamos começar por aqui, opções binárias, tá? Essas pessoas vão vir dessas opções binárias, vão ter conhecido IQ Option, Binomon, Cotex, e cedo ou tarde essas pessoas vão descobrir que não vale a pena operar nessas corretoras, tá? Por vários motivos, né? Um deles, é claro, é que o mercado é extremamente manipulado. Então você faz uma compra, uma venda, e às vezes você vê o mercado voltar para fechar a tua posição errado, depois ele volta para cima e fecha a vela na máxima, tá? Então são mercados onde você não opera de verdade, tá? Essas são contas, são corretoras market makers, tá? Market makers. O que significa market maker? Market maker significa criador de mercado, tá? Você não executa ordens no mercado, você executa ordens dentro da corretora. E aí, as tuas ordens elas não vão para o mercado, você não troca lote com ninguém do lado de lá. Ou seja, ela decide se você ganha ou se você perde. Inclusive, se você perde, ela ganha, tá? Ela ganha. As corretoras, também existem outras corretoras, que são as corretoras de Forex. As pessoas que gostam de operar Forex, gostam de operar ouro, tá? Essas corretoras têm de duas formas. Uma delas também são corretoras market maker. Por quê? Porque elas sabem que 90% dos traders não são lucrativos no longo prazo, tá? Então, a corretora ela continua sendo tua contraparte. Se você perde, ela ganha, tá? Então, essas corretoras normalmente oferecem alavancagem muito além do normal, spreads muito caros para você começar a operar e já entrar negativo. E elas te botam uma série de condições, você às vezes só consegue operar determinados papéis, você não tem abertura para ter mais opções de operação, tá? E outras são corretoras sérias, são corretoras que oferecem para você alavancagem de 2, 3, 10 vezes. Desconfie de alavancagens muito altas, tá? Essas corretoras são corretoras de, eu acho que não lembro qual é o nome, mas são as corretoras reais, são as corretoras de verdade, tá? Elas são intermediadoras, tá? Elas são intermediadoras. Você vai executar a ordem com pessoas reais, ele vai abrir uma mesa lá onde você vai conseguir fazer a negociação com outros traders ou outras instituições financeiras, tá? Então aí você vai trocar, você vai comprar e vender com pessoas reais, tá? Essas corretoras aqui normalmente não oferecem corretagem zero, tá? Essas corretoras normalmente cobram taxas pela execução das ordens, oferecem alavancagem às vezes menores e margens mais apertadas para você operar. Então, elas não são tão atrativas assim, tá? As corretoras mais atrativas são as market makers, justamente porque elas sabem que vão atrair a maior parte das pessoas, principalmente o trader iniciante. Não quer dizer que você não consiga, tá? Se você for um bom trader, dentro de uma dessas corretoras e começar a trabalhar com market makers, elas vão, de fato, de vez em quando dar uma atrasada no pagamento, vão dizer que só na semana que vem, vão querer tirar uma foto tua, vão querer um documento, saber o nome do solteiro da mãe, vão pedir um monte de documento para você pagar. Porque todas essas corretoras aqui, elas são corretoras estrangeiras, tá?
O mercado nacional, a CVM, não autoriza que brasileiros operem esse tipo de ativos com essas corretoras. Então, essas corretoras elas não oferecem o serviço no Brasil. Ah, mas eu conheço corretora que está em português. Está em português, mas elas oferecem o serviço delas lá fora. Tá? Vocês estão contratando um serviço estrangeiro. Embora elas aceitem Pix, embora vocês consigam fazer os depósitos, é tudo muito calculado para trazer, para absorver os usuários para operarem lá fora. Tá? E aí vem aquela questão de operar em dólar, não sei o quê. Mas eu entendo que essa corretora aqui, principalmente as market makers, tem dificuldade de fazer pagamentos, tem dificuldade de trazer e fornecer para vocês um negócio mais limpo, vamos dizer assim. Né? Você não vai conseguir fazer um saque muito rápido. Essas corretoras que já são as intermediadoras, são corretoras reais, também vão apresentar seus problemas lá com pagamentos, porque você está dizendo que você está trazendo dinheiro de fora, né? Então você vai ter que verificar a identidade, não sei o que, mandar documento, tem análise deles. Mas eu talvez acho que essas aqui não apresentem grandes problemas para pagar, tá? Nunca conheci uma corretora real, assim. A maior parte delas que eu conheci eram market makers. E a gente tem o nosso mercado nacional, nosso mercado brazuca, que é o mercado que trabalha com a B3, que é a Bolsa Balcão Brasil, tá? Para quem não sabe, que é B3 é Bolsa Balcão Brasil. Já foi o antigo Bovespa, tá? E o nosso mercado nacional ele trabalha com ações, trabalha com índices e trabalha com opções, tá? Índices e opções são derivativos, tá? Não tem vida própria. Dependem de outras ações, de outros ativos para ela poder ter um valor real, tá? E as corretoras aqui, elas são as nossas intermediadoras. Eu uso a Modal, não preciso usar a Modal, pode usar Genial, pode usar BTG, pode usar Ativa, Toro, XP, deve ter mais alguma, Rico, né? Rico, tá? São corretoras, são as nossas intermediadoras e elas oferecem um serviço chamado... Esse aqui é o cara que Esse aqui é o cara que dá muito pano para manga para a gente conversar, que é o RLP, tá? Então, essas corretoras elas permitem que você consiga operar o nosso mercado nacional de forma gratuita, sem necessidade de cobrar taxas das corretoras. São cobradas as taxas apenas da B3, que dessa aqui você não consegue fugir, tá? E para operar com as plataformas como essa aqui que vocês estão vendo, que é a Profit Pro, elas permitem você operar com ela de graça, que essa é uma plataforma paga, tá? Essa plataforma aqui. E ela dá de graça se você ativar o RLP. O RLP nada mais é do que transformar a tua corretora, que é a intermediadora, permitir que ela seja uma market maker, uma contraparte. Significa que, ao executar uma ordem a mercado, ele vai supostamente dar o melhor preço, porque eles vão ter o contrato dentro da corretora e eles podem te oferecer ou não a necessidade de operar no mercado real. Qual é a vantagem e desvantagem disso? A vantagem é que se você souber o que você está fazendo, não vai mudar nada, tá? Porque você vai executar a tua ordem ali, você vai ter o teu contrato, você consegue sair no melhor preço, se você executar aqui, não fechar mercado, não tem problema. Qual é o lado ruim? Se você for um trader que opera um pouco mais pesado, se você for entrar num ponto muito ruim, ou você tiver com o stop muito próximo, a corretora vai saber onde está a tua posição. Ela não vai mover o mercado inteiro para zerar a tua posição, mas ela pode levar isso estatisticamente a entender que você pode estar operando junto com vários outros traders e com o stop naquela posição. Ela sabe que consegue pegar uma liquidez ali executando o stop de vocês para continuar o movimento, tá? Então, essa seria um dos
um dos problemas do RLP. Mas se você souber o que você está fazendo, você estiver comprando num ponto legal, com um stop um pouco mais distante, não vai fazer diferença nenhuma para você, tá? Então, sempre vai existir essa crítica ao RLP, mas eu entendo que para quem sabe o que está fazendo dentro do mercado, não vai fazer muita diferença. É diferente das opções binárias, que você vai estar executando uma ordem dentro da corretora e ela vai decidir se você vai estar ganhando ou perdendo, porque não vai depender do stop, vai depender da posição do preço do mercado. Tá? E como eles fazem o gráfico, é diferente daqui, eles não fazem o gráfico, o RLP acaba se tornando uma vantagem porque você não paga nenhuma das taxas que as corretoras vão pedir para você. Tá? Então, o que a gente vai operar aqui? Eu opero índice futuro. Tem outros índices, se não me engano, o dólar, que é esse aqui, tá? E a gente vai falar agora um pouquinho sobre alavancagem. Se você está querendo vir do mercado de fora e você quer saber quanto que paga cada movimentação, que você já deve ter visto que em opções binárias você consegue botar até R$1. Se você quiser, você põe R$1 e fica lá brincando com R$1, R$2, R$3. Aqui no mercado nacional não funciona desse jeito, tá? Aqui a gente trabalha dessa forma. Eles te dão uma margem para você operar, e essa margem ela é determinada por contratos. Tá? Então você pode operar um contrato, 2 contratos, 3 contratos. E cada movimentação que o mercado fizer, que é esse aqui que a gente está falando, ó, cada movimentação que o mercado fizer, no índice futuro vai contar R$1. Então, você comprou um contrato, ele moveu um tique, ele vai movimentar R$1. Ele movimentou 2 tiques, você vai ganhar R$2. Se ele movimentou 200 tiques, você vai ganhar R$200. Com 2 contratos, um tique é 2, 2 tiques é 4, 8 tiques é 16, 20 tiques é 40. Então, você vai trabalhando assim. Cada contrato vai aumentar a tua posição. Tá? De 1 para 2, de 2 para 3 e assim por diante. Porque aqui a gente vai trabalhar com uma coisa chamada alavancagem. Cada contrato vai equivaler a esse valor aqui, ó, R$ 24.981, tá? Vocês não precisam saber, não precisam fazer muita conta para entender que esse é um valor de muita alavancagem, né? Com R$100 de margem, vocês vão conseguir operar esse tanto de valor. Então, vocês já estão percebendo que é um mercado bastante alavancado. E a gente consegue ver aqui que a movimentação do índice futuro em si é uma movimentação bem ampla, tá? Então funciona assim. Um tique equivale a 5 pontos do índice, tá? E o índice só se movimenta de 5 em 5 pontos. Então, vocês só vão encontrar valores aqui de movimentação de 5 em 5. Embora vocês estejam vendo outros valores aqui, vamos botar aqui em cima de uma vela qualquer. Vocês vão ver aqui, ó, abertura 850, máxima 925, mínima 850. Ou seja, são sempre valores de 5 em 5. Vocês não vão ver 852, 853, tá? Então você vai lá na corretora, aquelas que eu citei, Modal, Ativa, Genial, BTG, vocês vão fazer o cadastro lá, normalmente demora um dia para vocês liberarem o acesso de vocês. Vocês vão pelo computador clicar em acessar plataformas e vocês vão liberar essa plataforma que é chamada Profit Pro. E vai ter lá Profit Pro grátis com o simulador. E aí você clica nessa opção, ele vai pedir para você ativar o RLP, você ativa o RLP, ele vai autorizar para você, ele vai dar as instruções passo a passo de você instalar o Profit Pro, de botar a sua conta da Modal, da Genial, seja lá qual for. E aí você vai ter acesso a essa plataforma. Aí no gráfico, o índice futuro, como eu falei, mercado nacional. Provavelmente é por aqui que você vai tentar começar a fazer suas primeiras operações, porque a margem é mais barata, tá? Para você operar índice, você precisa de R$100 na conta, pelo menos R$100. Aí você faz um Pix para lá. Você tem que fazer, se não me engano, 1 ou 2 operações por mês, às vezes até 5 operações no mês para garantir a plataforma grátis. E aí você acessa o Infut. Eu vou botar aqui, ó, escrever aqui na tela mesmo, Win, e aí ele vai dar as várias opções. O Infut é a série histórica do índice, tá? O Z é a letra do contrato. O próximo vai ser o G. Então aqui ele já vai atualizando tudinho, você não precisa saber exatamente qual é o contrato, qual é a letra do contrato.
Bota o input, autoriza o cross order e seja feliz, tá? Pode botar a letra do contrato, não vai mudar muita coisa, tá? Vou botar aqui, ó. Não muda nada, é o mesmo gráfico. Vou voltar para o input, porque eu gosto da série histórica, tá? Então, não vai mudar muita coisa, não é muito problema, é bem tranquilo utilizar isso. E aí vocês vão começar a observar. Botem na conta de simulação para vocês experimentarem como é, tá? Cada tique é R$1, como eu falei. Então, vamos dar uma olhada numa movimentação média que o mercado faz, tá? Eu vou botar aqui uma linha para a gente marcar a mínima que ele fez hoje, tá? E a gente vai pegar aqui da máxima. E a gente sabe que o mercado movimentou desse horário da manhã, da abertura. Tá? Eu imagino que vocês já devam saber o que é uma vela e tudo mais. Então, da abertura para cá e daqui para cá, qual foi a amplitude do movimento para vocês entenderem quanto é possível ganhar em uma operação se você quer pegar apenas uma pernada dessa, tá? Vamos botar aqui, ó, em torno de 581 pontos. Vamos dizer que você conseguiu vender ali na máxima e soltou na mínima, tá? 581 pontos, eu já sei quanto é que dá. Mas é só para mostrar para vocês. 581 dividido por 5. Lembrando que não é 581, porque a gente só trabalha de 5 em 5. Né? Então é 580 dividido por 5. A gente vai ter uma movimentação de aproximadamente R$116. Tá? Existe aqui no Profit um indicador que é possível medir o tamanho desses candles. A gente até poderia dizer qual é o tamanho da volatilidade. Então a gente viu que dá mais ou menos uns R$100 uma pernada dessa, onde um dia movimentado. Se a gente for ver os dias anteriores, vou botar aqui no gráfico de 10 minutos para a gente enxergar. A gente consegue ver que agora cada vela dessa é uma vela de 10 minutos. Se a pessoa conseguiu tomar uma posição aqui com stop na mínima, para tentar pegar, vamos dizer assim, 2 vezes o tamanho para cima, né? Para sair aqui em cima. O famoso 2 para 1 do gerenciamento de risco. A gente consegue ver 2 partes de ganho para uma de perda, que vocês já devem ter visto isso em opções binárias, em Forex. Então vamos ver qual seria o tamanho do stop de uma operação como essa, tá? Uma operação como essa teria mais ou menos 250, vou botar aqui 250 pontos, que seria equivalente a R$50 de stop para um ganho médio aí de R$100, tá? Então é bem possível a gente trabalhar com valores como esse. É possível trabalhar com stops mais apertados? Sim, é possível, tá? Principalmente se você tiver, por exemplo, numa zona de suporte, aparecer um sinal de compra, você consegue apertar mais o teu stop. Mas a média é mais ou menos essa. Para cada operação, você vai gastar em média de 30, 40, 50 reais. Acima disso, você vai estar trabalhando talvez com um mercado muito volátil, talvez não seja tão interessante interagir. Vamos dar uma olhada mais aqui embaixo. Vamos pegar um movimento de reversão de tendência como esse aqui. Um movimento bonito de reversão de tendência. Fez o fundo mais alto, rompeu o fundo, fez topo mais baixo, fez topo mais baixo e rompeu o fundo, né? Esse movimento aqui que a gente está falando é exatamente este movimento que rompe o fundo e faz topo mais baixo. E a gente tenta operar esta perna aqui, tá? Então, é esta perna aqui que a gente está falando. Se a gente for levar em consideração alvos, seria um alvo, inclusive, pequeno, tá? Até o 200% acho que daria para pegar, 161% seria o ideal. Vamos ver quanto é que sairia o stop para uma operação como essa, tá? Então vamos considerar que você identificou essa reversão de tendência, rompendo o fundo e não conseguindo renovar topo, tá? Então você botaria um stop. Lembrando que isso é tudo hipotético, tá? O gráfico aqui já está feito, mas é apenas para mostrar para vocês o tamanho e as dimensões que cada operação pode ter. Então aqui a gente teria um stop de 150 pontos, que seria os R$30, para um alvo de 600 pontos, que seria 4 vezes o tamanho do stop. Tá? Então seriam 4 para 1, mais ou menos. Tá? 600 pontos
deixa eu ver, R$ 120. É mais ou menos isso. Então, a gente está trabalhando com valores aproximados de stops entre 30 e 50 reais. Se você tentar botar um stop mais curto, você vai ter que ser muito mais assertivo, vai ter que filtrar muito melhor as suas entradas, tá? Existem várias técnicas, como eu já falei para vocês, existe aqui a armadilha de day trade, que são estratégias muito mais simples também, que podem ter stops um pouco mais caros, como esse caso aqui, seria um stop de R$ 80, mas teve um ganho aí de 260, né? R$ 260 mais ou menos. Então existem várias estratégias. Se você for operar as formações gráficas, o SMC que vocês gostam, vocês têm que ter em mente que vai depender muito do tamanho da amplitude do movimento. Mas a gente está trabalhando ali basicamente com stops entre 30 e 50 reais na sua maioria, tá? Então, não é algo muito caro, é bem possível operar esses ativos, é bem possível você conseguir com R$ 500, com R$ 600, fazer um trade semanal, entendeu? Para conseguir aumentar esse capital até 100%, eu diria, se você tiver recorrência desse valor, é bem possível. É bem possível conseguir uma média de R$ 100 por dia, por exemplo. Mas eu diria, principalmente para quem é iniciante, não tentar alvos muito longos, tá? Como a gente viu, R$ 30 de stop para R$ 60. Tenta pegar 30 também, se você tiver um stop de R$ 30, tenta pegar um alvo de R$ 30 também. Aí a gente também tem o dólar, tá? Mostrar o dólar para vocês, que é um ativo mais pesado, que é um ativo que se movimenta menos, mas ele tem um peso muito maior, tá? Como é que funciona o dólar? O dólar também vai se movimentar de 5 em 5, mas não de 5 em 5 pontos, ele vai se movimentar de meio em meio ponto. A diferença aqui é que meio ponto é R$ 5 e cada ponto é 10. Então, vamos dar uma olhadinha aqui bem pertinho dele, para a gente enxergar as movimentações do dólar. Vou botar aqui no 1 minuto, para a gente conseguir observar. Eu não vou entrar no dólar, não costumo operar dólar, porque eu acho muito pesado. Vamos ver uma pernada como essa aqui, para a gente calcular quanto a gente teria ganho se tivesse feito uma operação aqui, tá? Então aqui a gente consegue observar que da mínima até a máxima desta perna foram 8,5 pontos, o que significa que o operador teria ganho R$ 85, tá? E vocês podem ver que a movimentação dele, ó, o quadradinho que ele se movimenta, ele é menor e ele se movimenta um pouco mais lento, tá? É tudo uma questão de costume, tá? Existem pessoas que gostam muito de dólar e eu acho que o dólar é muito bacana para essas pessoas porque eles consideram mais técnico. Eu acho a mesma coisa, eu acho o índice extremamente técnico também. Ó, são futuros, tá? Não tem como você pegar uma tendência muito forte. Vamos dizer que você conseguiu pegar uma pernada dessa de baixa, por exemplo. Você conseguiu pegar e segurar até o rompimento, ó. 21 pontos seria R$ 210. Então, para quem está iniciando, eu aconselho não começar pelo dólar, porque o dólar é mais pesado. Ele é muito bom quando você ganha, você consegue ver o teu patrimônio subir muito rápido, mas quando ele vem contra, ele também pesa na nossa mão, tá? Então, um stop do dólar, quanto seria um stop bacana? Eu diria que se você puder colocar entre 4 e 7 pontos, seria o ideal, tá? Então, não tem muita diferença do índice, é um pouquinho mais alavancado, só que o dólar tem dessa, tá? Eu acho muito pesado para tentar operar. Mas é possível também, é só uma questão de costume, tá? Então aqui a gente consegue enxergar os movimentos do índice, movimento do dólar e a gente também tem ações, tá? Para operações você precisa ter todo o dinheiro na conta? Não, tá? Não precisa. O mercado nacional, as bolsas não, as corretoras, elas permitem que você consiga operar ações, assim, ó, lotes de 100, com uma margem também. Então vamos dizer que você tem R$ 1.000 e ela permite que você alavanque esses R$ 1.000 e aí vai depender da ação, tá? Você vai ver lá, tem uma lista de ações que você consegue alavancar em até 1.000 vezes, tá? Então R$ 1.000 pode se tornar 1 milhão. Basicamente é isso. E aí você consegue botar 100, 200, 300 ações, 500 ações para conseguir operar esse gráfico. Só que aqui ele se movimenta 1 centavo por tique.
Então, a cada 100 ações que você tiver, cada tique vai ser R$1. Se você tiver 200 ações, cada tique vai ser R$2. Se você tiver 300, vai ser R$3 e assim por diante, tá? Então, eu espero que isso tenha simplificado para vocês como é que funciona o nosso mercado nacional. Eu particularmente acho mais fácil você começar pelo índice futuro porque ele é mais barato. Você consegue botar R$150, R$200, fazer uma brincadeira para você aprender, pessoal, aprender. Tá? Aprender como utilizar as ferramentas, como ganhar algum dinheiro e ali sim futuramente você ganhar alguma coisa, botar um patrimônio maior, botar um capital maior para conseguir ganhar mais dinheiro, tá bom? Então, se você está vindo agora, se você não conhece, a gente tem um grupo ali de Manaus, tá? Um grupo chamado CWK Trade. Entra lá, a gente passa análises, a gente conversa sobre vários assuntos e a gente vai apresentar isso para vocês, tá certo? Se você gostou, deixa um comentário aqui. Vamos lembrar que no dia 25 nós vamos ter o nosso Mastermind, vamos encontrar outros traders da cidade, vamos ter palestras, sorteios de livros e, quem sabe, até o sorteio de um Pix aí, pessoal, dependendo do número de pessoas, não é? Então vamos nessa. Vamos para cima que hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, último dia da semana, então vamos manter a meta na mão e até a próxima.